Hoje começa os vlogs por Buenos Aires e teremos Puerto Madero, Feira de São Telmo, o Obelisco e muito mais. A gente chegou no período da tarde em Buenos Aires, então pegamos um Cabify e fomos até o bairro de Puerto Madero. E o que não vai faltar é a opção de restaurante. A gente escolheu esse Calcê, que eu não tinha visto já outras pessoas falando, mas era muito bom. A gente ganhou primeiro esse coberto, que vinha um pão, champanhe e alguns molhos. E esse pão você podia pedir quantas vezes quiser, que já estava incluso no preço. Em relação ao atendimento, era de muita qualidade, os garçons eram muito atenciosos. A gente chegou até a pedir essa bebida que estava lá no cardápio de drinks, mas não era muito gostosa, então acho que era laranja com uísque. Mas a hora mais importante, que chegou a comida, que foi o T-bone, a gente pediu junto com batata frita para acompanhar e tava uma delícia. Caso você vá para a Argentina, tome só cuidado com o ponto da carne, porque eles não têm as mesmas nomenclaturas que a gente tem no Brasil. Então, pode ser que você acabe pedindo para estar ao ponto e chegar uma carne mal passada para você. Então, tome bastante cuidado, dê uma olhadinha antes em qual a nomenclatura certa. No caso, o nosso estava uma delícia, estava muito gostoso, a carne estava muito suculenta. Nota 10 para toda a comida. O valor de tudo foi 14 mil pesos e normalmente a gente pagava em notas mesmo, tanto que eu trouxe muita nota de Córdoba, já que eu já tinha trocado na Western Union. Depois a gente seguiu andando por toda Puerto Madero, fomos conhecer mais o que tinha, passamos em frente a esse Cabana de las Lilas, mas o preço era muito caro, era até mais caro que o Don Julio. A gente então não chegou aí nesse restaurante, passamos também na Ponta de la Mujer, que para quem não sabe, é inspirado num casal dançando tango. E a gente gostou tanto de Puerto Madero que voltamos mais vezes só para poder comer lá, então vai ter mais Puerto Madero nos outros vídeos. Domingo saímos cedo e fomos parar na Avenida 9 de Julho para poder ver o Obelisco. E a dica é, chegue cedo. Como a gente chegou em torno de 8h30, 9 horas, não tinha quase ninguém para tirar foto, então foi muito rápido. E tá vendo que nesse letreiro tem um livro no meio? É porque tava tendo a Bienal do livro deles. E depois de ter tirado muitas fotos, a gente seguiu para o lado esquerdo da avenida e chegamos na Confeitaria Ideal, que foi reinaugurada há pouco tempo. Ela fica até que meio que escondida entre a rua, mas assim que você entra, é impressionante a beleza do lugar, é um lugar muito bonito. Se você chegar mais tarde, pode ser que tenha fila, você tenha que esperar, porque não tem tantas mesas assim, mas toda a arquitetura e o ambiente é maravilhoso, vale a sua visita quando você vier para Buenos Aires. E não tem como você engordar um pouco durante a sua viagem. Os doces, as facturas aqui são muito gostosas, é uma melhor que a outra, principalmente as que tem doce de leite. Dá vontade de experimentar um de cada. E o melhor, o preço estava muito em conta, a gente não pagou caro. Aqui vocês podem pausar um pouco para poder ver os preços, mas estavam muito bons, não achei nada exorbitante e até um pouco mais barato aqui no Brasil. Então dá para aproveitar bastante e comer uma comida deliciosa de café da manhã. No caso, essa foi a nossa escolha, teve média luna, doce com doce de leite e um com creme, além de uma coquinha para poder acompanhar. E além disso, do sabor tá maravilhoso, o total da conta foi só 1.820 pesos. Convertendo dá um pouquinho mais de R$20, então super a pena. Depois a gente foi seguindo pelas ruas até chegar à Casa Rosada e como era final de semana, no caso domingo, muitas coisas estavam fechadas, estava tendo essa gravação no meio da rua que a gente não conseguiu entender se era filme, comercial, o que era. E assim que a gente chegou na Praça de Maio, além da Casa Rosada, tem alguns outros pontos turísticos que você pode visitar, como a Catedral Metropolitana, o Banco de la Nación da Argentina e também há um museu histórico
Porém, esse último estava fechado, já que era domingo. Além disso, na Casa Rosada é possível fazer algumas visitas guiadas. Porém, na época que a gente foi, não consegui achar o link para poder fazer a inscrição dessa visita. E assim que a gente chegou, começou a chover um pouco, então os policiais foram tirar a bandeira da Argentina que estava posta ali no centro. Acabou que a chuva não durou muito, foi só basicamente para eles tirarem a bandeira e depois terem que colocar de volta. E assim que terminou de parar essa chuva, a gente seguiu para finalmente a Feira de São Telmo. A Feira de São Telmo existe desde 1970 e ocorre todos os domingos, partindo da Praça de Maio. E eu achei de verdade que era uma feira pequena, mas dá mais de 4 quilômetros, você vai numa linha reta até chegar ao mercado de São Telmo, que está bem ao fundo, mas acaba passando muito rápido o tempo, porque eles vendem de tudo, você vai encontrar desde meias, artigos religiosos, souvenirs e muito mais. Então o que não vai faltar é a opção para você poder gastar o seu dinheiro. A estátua da Mafalda tá durante esse percurso, mas não tire foto nesse dia, porque fica lotado e a fila é imensa. E uma loja que a gente adorou conhecer foi a La Casa del Dulce de Leite, que não tem só doce de leite tradicional, tem doce de leite saborizado, licor, alfajor, tem de tudo. E muitos dos funcionários são brasileiros, eu acho que os argentinos já sacaram que os brasileiros são os que mais compram, então muitos dos atendentes já falam português, então vai ficar muito mais fácil para você poder fazer as suas compras. E eles possuem diversas lojas, então caso você acabe passando por uma, você pode acabar encontrando outra um pouco mais para frente. Além disso, essa não era a única loja, tinha algumas outras lojas também, mas a gente achou o preço daquela lá mais legal e mais em conta. E depois de ter andado muito, finalmente chegamos no mercado de São Telmo. E assim como eu já disse antes, por ser domingo e por causa da feira, o local estava muito cheio de gente, estava lotado, tinha gente para tudo quanto é lado. Então, se você quisesse comer alguma coisa, era ficar esperando mais de 30 minutos para ficar pronta a sua comida. Por isso, a gente pediu uma empanada, que eu já tinha visto em alguns outros vídeos e algumas pessoas sugerindo. E realmente essa empanada é uma delícia, não é muito caro, caso você compre mais quantidades, fica mais barato o preço. E a de jamão e queijo tava uma delícia, foi a melhor empanada que eu comi na viagem. Mas tinha outras opções também de alimentação, doce, choripã, muitas carnes, então cada pessoa pode escolher o que quer comer e se reunir em algumas mesas que tem por lá no mercado. Depois a gente pegou um táxi e foi até o Teatro Colón, passamos também de novo pelo Obelisco, porque o Teatro Colón tá também naquela Avenida 9 de Julho, porém a gente teve uma infeliz surpresa que era necessário comprar os ingressos com antecedência ou caso você queira comprar no dia, tem que chegar cedo. Então foi meio que uma viagem perdida e por ser domingo, o metrô não estava funcionando direito também. Então a gente teve que pegar outro táxi e continuar nossos passeios por outro lugar. Então fomos parar na Galeria Pacífico, que caso você já tenha visto alguns outros vídeos de Buenos Aires, sabe que o que encanta é a arquitetura desse shopping. As pinturas, dá para tirar muitas fotos no local, além disso tem diversos tipos de marca para você poder comprar. Em relação aos preços, não achei muito mais barato que no Brasil, porque eram marcas de shopping, então os preços do Brasil e Argentina estão quase a mesma coisa, e no Brasil você ainda pode parcelar o valor. Mas com certeza vale a sua visita, até porque depois você pode ir seguindo pela Rua Florida ou Cade Florida. Nessa rua a gente achou uma loja muito interessante e legal. A La Revisteria é uma loja só de quadrinhos, funkos, tudo que você possa imaginar desse mundo de anime, super-heróis. Tinha muitas opções de blusa, alguns desenhos. Além disso, tinha uma cafeteria lá em cima
com alguns doces com decoração. Esse local com certeza tem que estar na lista de todas as pessoas que gostam desse mundo geek. Era muito grande o local, tinha uns 2 andares, mais algumas partes lotadas de Funkos, action figures. Então, com certeza valeu a nossa entrada e a gente nem estava pensando em entrar porque parecia ser uma loja bem pequenininha de frente. A gente pegou um táxi e foi conhecer o cassino de Buenos Aires, ele está em Porto Madero. E a gente ficou muito pouco tempo lá, porque a gente não estava afim de gastar o nosso dinheiro, né? Então brincamos em algumas máquinas e já fomos logo jantar. O restaurante escolhido foi o Vichegas, que também fica em Porto Madero. E como sempre, veio coberto e era tipo um suco de limão com alguns pães e molho para acompanhar. De entrada, meu namorado pediu uma empanada de salmão que estava uma delícia. Eu não comi porque eu não gosto de cebola, mas a cara estava muito boa e ele falou que estava maravilhoso. Já a comida principal não estava tão gostosa. A gente pediu uma tábua premium, mas a gente não sabia o que estava escrito. Então veio fígado, intestino, coração, tava bem ruim e o total foi de 13 mil pesos e a gente deixou os fígados lá, não comemos. Espero que tenham gostado do vídeo, não esqueça de curtir e me seguir nas outras redes sociais para continuar me acompanhando.